No capítulo desta segunda-feira, 8 de julho da novela A Favorita, Pedro diz para Gonçalo e Irene na frente de Flora que ele estava pensando se o Dodge não teve nada a ver com a história do roubo das barras de ouro. Afinal, vocês estão suspeitando de uma moça que teve um caso com ele. Flora, incomodada com o assunto, diz: pai, o senhor não deveria beber porque está tomando remédio perigoso. Irene diz que ela já havia pensado nessa possibilidade. A Tina foi sempre apaixonada pelo Dodge, ela pode ter sido manipulada por ele. Flora olha com raiva para o pai. E Irene continua: eles podem ter se tornado cúmplices. Afinal, o Dodge fez todo aquele escândalo na hora do roubo. Ele pode ter feito de propósito para desviar a atenção. Gonçalo diz que de qualquer maneira a identidade do ladrão vai ser descoberta de uma hora para outra. Flora pergunta por quê. As barras de ouro são numeradas, então o ladrão vai ser rastreado, seja a Tina, o Dodge ou lá quem quer que seja. Pedro acha graça, querendo que os dois se ferrem. E Gonçalo continua: todos nós vamos ficar sabendo quem foi. Enquanto isso, Silveirinha liga para Dodge várias vezes, mas ele não atende porque está ocupado com a Manu na cama. Dodge mostra para Manu a barra de ouro que ele conseguiu. Manu sorri e diz que ela nunca havia pegado numa dessas. Ela pergunta como ele conseguiu isso. Ele diz que ela fez a pergunta errada. Ela deveria perguntar o que ele vai fazer com isso. E a resposta é: eu vou vender essa barra de ouro porque eu quero um bando de nota fresquinha. Silveirinha bate na porta do quarto do hotel onde Dodge está com Manu. Silveirinha olha para Manu e diz: garota, sai. Manu diz: como é que é? Dodge pede para Manu para ela dar licença rapidinho para eles e ela ficar no banheiro. Manu olha para a cara de Silveirinha despalhaçada. Dodge pergunta a Silveirinha se ele não se toca, como é que ele tem a coragem de ir lá empatar ele, se ele não pode ter um pouco de privacidade. Eu só vim aqui porque se você se desse o luxo de atender o celular, né? Faz mais de 2 horas que a Flora quer falar com você. É que o Gonçalo falou para ela que as barras de ouro são tudo numeradas. Portanto, se você sair por aí vendendo, já viu, né? Vai em cana no mesmo instante. Dodge diz: eu não acredito, Silveirinha. E agora, o que eu faço? Silveirinha diz que ele já sabe o que fazer. Donatella faz o almoço para Shiva e Augusto. E ele diz: mas o que é isso? Arroz branco, batata frita e carne moída? Shiva diz para Donatella que o pai dele só come arroz integral e carne de soja, e fritura nem pensar. Ela diz: ah é? O pessoal lá de cima mandou a gente comer comida normal. Eles disseram que tudo integral é bobagem. Toma aí, ó, batata frita. Augusto diz que isso é um veneno, faz mal. Ela diz que faz mal é passar fome, manda ele experimentar. Augusto come e Donatella pergunta se ele gostou. Ele diz: que saudades que eu tava de uma carninha moída. Shiva diz que o almoço está uma delícia. Eles devoram a comida e Donatella fica impressionada, dizendo: credo, viu, gente, que fome que vocês estão. Vocês devoraram tudo, não sobrou nada para o jantar. Shiva olha para o pai e diz que faz tempo que ele não come tão bem assim. Ele olha para Donatella e diz: aliás, eu acho que nunca comi tão bem assim. Augusto pergunta se foi os alienígenas que ensinaram ela a cozinhar desse jeito. Donatella faz uma cara. Ele diz que deve ter algum ingrediente mágico lá, não é possível. Donatella afirma: foram eles, foram eles. Elias chega com a polícia na casa de Augusto para eles verificarem a identidade de Donatella, porque ninguém sabe quem ela é de verdade. Dodge e Silveirinha mandam derreter as barras de ouro. O rapaz pergunta se é só isso. Silveirinha diz: não, tem mais essa aqui também. Dodge arregala o olho para outra barra de ouro que ele não sabia que tinha. O rapaz diz que ele cobra 5% sobre o produto. Silveirinha diz: tudo bem. Dodge questiona Silveirinha dizendo que a Flora tentou pegar uma barrinha de ouro escondida dele. Cala a boca, estrupício. Tá querendo o quê? Que todo mundo saiba de onde vem esse ouro? As barras de ouro são derretidas. Donatella e Augusto veem Elias na parte de fora da casa com os policiais. Donatella se esconde atrás de Augusto, mas Elias teve coragem de voltar aqui ainda com os policiais. Tudo bem, deixa eles entrarem aqui, que eles vão ver uma coisa. Silveirinha diz para Flora que ele deu a terceira barra para Dodge porque ele estava reclamando. Ela diz: tudo bem, pelo menos a gente se livrou daquele mala por um tempo.
Flora diz para Silveirinha que a preocupação dela agora é outra e pergunta se ele sabe quem é agora o mais novo namorado da Lara. Silveirinha pergunta quem. Flora diz o Halley. E Silveirinha regala os olhos e diz o Halley e a Lara, mas eles não podem. Flora diz não podem, mas estão. Ela pergunta se ele tem ideia do quanto isso pode atrapalhar os planos deles, no escândalo que a Silene pode fazer quando descobrir. Silveirinha fica pensativo. Lara e Halley se beijam na frente da casa de Silene e quando ela vê fica assustada, dizendo que ela não está vendo direito. Ai meu Deus, eu vou ter um negócio, isso não pode estar acontecendo, não pode. Os dois vão para entrar na casa de Silene e Lara diz que da última vez que ela esteve lá, ela brigou com a mãe dele. O mundo dá voltas, né? Quem diria eu, apaixonada pelo filho do Silveirinho e da Silene. Coisa mais doida da minha vida. Lara pergunta a Halley se ele e essas meninas, eles já tiveram alguma coisa. Ele mente e diz, não, a minha mãe não deixa nem eu chegar perto delas. Lara diz, sei. Silene diz que ela não quer ver essa menina, ela não pode ver ela e manda as meninas dizerem que ela saiu. Elas questionam ela dizendo, mas dona Silene... E Silene manda elas fazerem o que ela está falando. Lara e Halley entram na casa e cumprimentam as meninas. Halley pergunta pela mãe dele e as meninas dizem que ela saiu. Silveirinha diz para Flora, meu Deus do céu. Quando a Silene descobrir que o Halley está namorando a Lara, ela vai colocar a boca no trombone. Flora diz que se ela fizer isso, ela vai em cana também. Mesmo assim, ela vai abrir o bico. Eu conheço a Silene, ela não vai permitir que o Halley namore a Lara, de jeito nenhum. Afinal, os dois são irmãos, né? Filhos do mesmo pai. Isso não poderia ter acontecido, Silveirinha, não depois que você abriu para a Silene que o Halley é o filho desaparecido da Donatella. Por outro lado, o pior que pode acontecer é a Lara ter que rachar a herança com o Halley. Afinal, ele é o irmão dela. Sabe que eu não vejo nada de horrível nisso? Como não? É claro que é, porque se a verdade aparecer, você vai em cana pro resto da vida e eu também. A verdade vai vir toda à tona junto. Você não vê a criança que você roubou da Donatella, a chantagem que a gente fez com a Silene, a mentira que a gente obrigou a Silene a contar é o nosso fim. Silveirinha diz, coitada da Silene, sabe que apesar de tudo eu tenho pena dela. Em pensar que o medo da Silene de perder o Halley fez ela mudar o depoimento dela acusando a Donatella. Flora diz que ele vai ter que dar um jeito para ela não abrir o bico e vai ter que ser de um jeito que funcione. Ele diz que se ela está pensando em fazer alguma coisa com a Silene, ele acha melhor ela esquecer. Flora diz, nossa, que comovente, você gosta dela ainda, Silveirinha? Ele diz que isso não vem ao caso, se ele gosta dela ou deixou de gostar. O fato é que se você fizer alguma coisa contra ela, isso vai chamar atenção demais. Flora diz, eu sei, só que a gente vai ter que agir rápido. Ai, que inferno, eu já com tantos problemas com meu pai, com o Dodge, agora mais esse. Augusto se revolta com Elias e com os policiais perguntando como eles se atrevem a invadir a casa dele, atrás da esposa dele. Elias diz que aquela mulher não é a Rosana. Ela pode ser uma mulher perigosa, foragida da polícia. Sua vida e do Shiva podem estar em perigo. Augusto diz, seu ditadorzinho, você tá pensando que é só porque é prefeito pode mandar e desmandar na minha casa? Seu Hitlerzinho, fora da minha casa. Elias diz que ele não vai e pergunta para Shiva onde ela está. Shiva diz que ele não sabe. A última vez que ele viu ela, ela estava lá dentro com eles. Então ela deve estar lá dentro escondida. Augusto diz escondida não. Ela viu vocês se aproximando e se teletransportou. A Rosana se mostra a ver a quem ela quer que a veja. Quando ela não quer ser vista, ela some. Você está satisfeito agora? É bem capaz da Rosana ter voltado para as estrelas, graças a você. Mas se eu perder a minha mulher de novo, eu te mato. Shiva tira Augusto de cima de Elias e diz para ele que é melhor ele sair. Eu dei uma olhada aqui em casa, ela não tá. E se estiver, deve estar lá fora. Elias diz para o policial, então vamos vasculhar lá fora. Augusto diz que eles vão sair de lá. Os policiais que estavam diz que não há nenhum sinal da tal mulher. Augusto pega uma arma e diz, eu já não falei para vocês saírem da minha propriedade, fora daqui seus degeneradores. Elias se assusta e coloca a mão para proteger os amigos dele policiais. Lara vê que Silene está demorando muito, ela decide ir embora. Silene sai do quarto e aparece. Halley pergunta se ela entrou pelos fundos.
Ela diz: eu não saí, eu estava aqui dentro porque eu quero distância dela. E você também, Haley, vai ter que se afastar dela. Haley pergunta: como assim? Que história é essa? Silene pede para Haley prometer para ela que ele nunca mais vai ver a Lara. Como é que é? A senhora quer que eu termine tudo com a Lara? Silene diz que é isso mesmo. Se ele não terminar tudo com ela, hoje mesmo ela se mata. Haley manda ela parar com isso e pergunta que doideira é essa. A Lara é uma menina maravilhosa. Ela veio exatamente convidar a senhora para jantar no rancho. Silene vira de costas e diz que naquele rancho maldito ela nunca mais coloca os pés. Por que a senhora está assim? É por causa da Donatella Fontini? A senhora ainda está se sentindo culpada porque a Donatella Fontini morreu na cadeia? Não fala da Donatella, eu não quero ouvir você falando da Donatella. Pelo amor de Deus, Haley. Então me explica porque eu quero entender para a senhora ter essa bronca da Lara. Algum motivo tem que ter, mãe. Chega, Haley, chega, pelo amor de Deus, não me faz mais nenhuma pergunta. Silene se ajoelha e pede por favor para ele só fazer o que ela está pedindo. Haley pergunta o que é isso e manda ela levantar, enquanto ela diz que suplica para ele se afastar da Lara. Eu faço o que você quiser em troca, filho. Se você não quiser mais trabalhar, você não trabalha. Você não precisa mais fazer o que você não queira. Eu te sustento. Eu tenho umas economias que eu guardei todos esses anos, aí eu dou dinheiro para você. Ele diz: mãe, pare com isso. O que a senhora está querendo? Para. Essa aqui é a minha vida e a senhora não tem direito de fazer isso comigo. Ela diz: pelo amor de Deus, filho. E ele diz: me larga, mãe. Faz o que eu estou falando, filho. E ele diz: me deixa. Haley sai de casa e Silene fica chorando e as meninas consolando ela. Irene pede a opinião de Pedro para saber quem ele prefere, o Cassiano ou Haley. Ele diz: eu prefiro o Cassiano. Ela diz: tá vendo, Gonçalo? Seu Pedro também concorda comigo. Gonçalo diz que ele não pode fazer nada. Augusto tira a Donatella do esconderijo e diz: pronto, meu bem, eles já foram. Ela diz: Deus do céu, essa foi por pouco. Shiva pergunta: por pouco por quê? Quem é você? Por que você está se escondendo? Augusto manda ele não falar assim com a mãe dele. E ele diz: pai, ela não é minha mãe. Ela é uma trambiqueira, vigarista. Ela é qualquer coisa, menos a minha mãe. Ela pede perdão por não poder responder todas as perguntas dele agora. Você tem toda a razão de pensar mal de mim, eu entendo. Você também poderia ter me denunciado para a polícia, eu entregue, mas você não fez nada disso. Obrigada, tá? Shiva diz que ele não denunciou ela ainda, mas ele devia. Donatella fica pensativa. Stella diz para Catarina que ela tirou uma cópia da receita do cuscuz que ela gostou e pede para ela depois passar no restaurante para pegar. Léo fica observando as duas. Catarina diz: tá bom, obrigada. Léo pergunta que negócio é esse dela estar com conversinha com a Stella. Catarina diz que ela pode ficar de conversa com a Stella. Ele é que não pode. Homem casado que não se dá o respeito. Eu não quero saber de você metida nesse restaurante, Catarina. Eu vou logo avisando. Catarina diz que quem não pode se meter no restaurante é ele, porque ela já expulsou ele mais de uma vez e manda ele tomar vergonha. E parar de ficar dando em cima da moça, ela não quer nada com você. Você já prejudicou o trabalho dela, por sua causa o restaurante estava vazio hoje. Ele manda ela parar com essa ladainha e entrar para colocar a cerveja dele para gelar. Dedina diz para Damião que ele é incapaz de dizer uma palavra de carinho. Ele é grosso com ela e diz: carinho, Dedina, eu não sou esse cara e não foi isso que você veio procurar aqui. Ela fica pensativa e diz que eles realmente não têm assunto em comum. Ele diz: não, realmente a gente não tem nenhum assunto em comum. O estúpido ignorante, o cavalo aqui não tem nenhum assunto para tratar com a professora. Quando você sair, toma cuidado para ninguém te ver. Dedina é vista por uma moradora de lá. Ela nota que foi vista e se vira com medo. Ela sai de lá rápido. Elias diz para Dedina que ele vai convidar Damião para jantar lá e que ela poderia pelo menos tentar ser gentil com ele. Eu preciso do Damião, ele é do povo, ele entende a cabeça dessas pessoas, eu preciso dele do meu lado. Deixa eu convidar ele para vir jantar. Ela não gosta da ideia e fica calada. Elias diz: quem cala consente. O Damião veio jantar aqui hoje. Dedina sorri. Silene atende o telefonema de Lara mesmo não querendo. Ela pergunta se está tudo bem com ela. Tudo bem, dona Silene. Eu liguei para fazer um convite para a senhora. Claro, meu amor, fala. Jantar no rancho, na casa dos seus avós? Só um minutinho, Lara. Silene respira fundo várias vezes. Ela coloca o telefone no ouvido de novo e diz: oi, querida. É claro que eu vou, pode contar comigo. Eu vou com o maior prazer.
Lara vai até o trabalho do Halley para dizer que ela convidou a mãe dele para jantar no rancho hoje à noite. Um encontro tipo família, que tal? Ele diz que legal e pergunta se ela aceitou. Lara diz, ué, claro, porque ela não aceitaria. Sei lá, porque a minha mãe é meio estranha e ela também é muito tímida com esse negócio de jantar com os outros, sabe? Ela diz, mas comigo ela não ficou não. Bom, então tá combinado, hoje à noite lá no rancho. Eu vou voltar pra faculdade. Quando Lara vai embora, Halley diz, ai maminha, pensando no que Silene fez. Enquanto isso, Silene está rezando. Silveirinha aparece na casa de Silene e diz para ela não abrir o bico e manter a calma. Ela diz que vai contar tudo para os Fontini hoje à noite, quando ela for jantar lá. O Halley e a Lara não podem namorar, eles são irmãos. Ele pergunta se ela está louca, se ela não sabe o estrago que essa dinamite vai causar. Não importa, eu vou contar tudo e vou contar também da chantagem que vocês me fizeram para mudar o depoimento e ficar contra a Donatella. Oh meu Deus, foi por minha causa que ela morreu. Eu vou carregar o peso dessa culpa para debaixo da terra. Ela põe Silveirinha para correr da casa dela e diz que ele é o filho do Demo. Flora pede ajuda para Dodge sequestrar o Halley enquanto ela vai no rancho hoje à noite. Donatella tenta falar de Rosana para Shiva e ele manda ela parar, porque ele não quer saber o que essa desgraçada tem para dizer para ele. Silene chega no rancho e cumprimenta Flora fazendo uma cara feia para ela. Halley sai de casa para ir no jantar no rancho quando uns caras agarram ele e colocam um capuz no rosto dele. Ele fica gritando, me larga, e os caras colocam ele dentro do carro e o levam embora. Gonçalo diz para Silene que o Halley está demorando, né? Lara diz, pois é, eu não sei o que está acontecendo, já é a segunda vez que eu ligo pro telefone dele, toca e ninguém atende. Silene diz que ela também não sabe o porquê da demora dele. Pedro, para dar uma cutucada em Flora, pergunta para Silene, dizendo que é curiosidade dele, o que foi que fez ela mudar o depoimento dela ficando contra a Donatella. Gonçalo e Irene ficam sem graça e dizem, seu Pedro. Flora diz, pai. E Lara diz para Pedro, que pergunta mais fora de hora. Silene olha para a cara de Flora e diz que ela não se importa que ele pergunte. Ela olha para Pedro e diz que foi bom ele ter perguntado, que assim eu tenho a chance de dizer de uma vez por todas, aqui em alto e bom tom, que eu mudei o meu depoimento. Flora joga vinho na roupa de Silene e diz, ai meu Deus, mas que desastrada que eu sou. Silene olha para a cara dela. Flora pede desculpas dizendo que foi sem querer. Não faz mal, Flora, isso acontece. Flora chega perto do ouvido de Silene e diz que o Halley está sequestrado. Se ela abrir o bico, ele morre. Silene olha com uma cara de assustada para ela.